tema da eternidade sempre fascinou a humanidade. Desde os primórdios da civilização, buscamos compreender o que existe além da vida que conhecemos. A ideia de céu, inferno e a vida após a morte é mencionada em praticamente todas as culturas e tradições religiosas. Essas crenças, muitas vezes envoltas em mistérios, têm sido o alicerce de reflexões filosóficas e espirituais ao longo dos séculos. Na Bíblia, o conceito de eternidade é central, desde o Gênesis até o Apocalipse. As Escrituras nos convidam a olhar além do mundo material e considerar nossa existência à luz de um plano divino. O céu é apresentado como o destino final para aqueles que seguem os caminhos de Deus, um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com o Criador. Em contrapartida, o inferno surge como um lugar de separação eterna de Deus, reservado para aqueles que rejeitam seu amor e seus mandamentos. No entanto, o que realmente sabemos sobre esses destinos? A Bíblia nos oferece vislumbres de como é o céu e o inferno, mas também nos deixa com muitas perguntas. Será que essas descrições são literais ou simbólicas? O que acontece com a alma logo após a morte? Isso é mobilidade, batura fiolacrapante. Mais importante, o que a eternidade significa para cada um de nós em nossa jornada espiritual. Nesta série, vamos explorar profundamente o que as Escrituras revelam sobre a eternidade. Vamos examinar os textos bíblicos que descrevem o céu, o inferno e o estado intermediário da alma. Também investigaremos como essas crenças moldaram a visão cristã sobre a vida e a morte ao longo da história. Mas antes de entrarmos nos detalhes, é importante entender por que esse tema é tão crucial. A ideia de eternidade nos força a refletir sobre nossas escolhas diárias. Cada ação, pensamento e decisão é um passo em direção a um destino eterno. Isso não significa que devemos viver com medo, mas sim com propósito. Afinal, como a Bíblia nos ensina, Deus deseja que todos nós encontremos a salvação e experimentemos a vida eterna ao seu lado. Vamos, então, começar nossa jornada pela eternidade. O que a Bíblia nos diz sobre o céu? Como é estar na presença de Deus? E por que o céu é descrito como o maior presente que alguém pode receber? No próximo segmento, mergulharemos nas Escrituras para desvendar esses mistérios e descobrir as maravilhas que Deus preparou para aqueles que o amam. O céu, como descrito na Bíblia, é o lugar mais sublime que a mente humana pode imaginar. Ele é frequentemente apresentado como o lar eterno de Deus, um espaço de perfeição onde a dor, o sofrimento e a morte não têm lugar. Ao longo das Escrituras, encontramos descrições que nos dão vislumbres dessa realidade celestial, pintando um quadro de glória, comunhão divina e completa realização espiritual. No livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, o céu é descrito como um lugar de esplendor incomparável. Em Apocalipse 21:4, lemos que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este versículo é um poderoso lembrete de que o céu representa a restauração completa da criação de Deus, um retorno ao estado perfeito antes da queda de Adão e Eva no Éden. Além disso, o Apocalipse também detalha a Nova Jerusalém, uma cidade celestial que simboliza o destino final dos justos, suas ruas de ouro puro, Apocalipse 21, e suas portas feitas de pérolas falam da riqueza espiritual e da pureza do céu. Mas o que realmente torna o céu tão especial não são suas características físicas, mas sim a presença de Deus. Em Apocalipse 21:3, lemos: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus.
A presença de Deus é o que transforma o céu em um lugar de plenitude. No Salmo 16:11, o salmista declara: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Essa alegria plena é algo que transcende qualquer experiência terrena. No céu, não haverá barreiras entre Deus e aqueles que o seguem. Será uma comunhão direta, uma intimidade perfeita que não pode ser completamente compreendida neste mundo. Outras passagens bíblicas também destacam a glorificação que os fiéis experimentarão no céu. Em 1 Coríntios 15, 42-44, o apóstolo Paulo descreve a transformação dos corpos dos justos na ressurreição. Ele afirma que os corpos que foram semeados em fraqueza serão ressuscitados em poder, e que o corpo natural será transformado em corpo espiritual. Isso significa que, no céu, os fiéis terão um corpo glorificado, livre das limitações físicas e dos efeitos do pecado, embora o céu seja frequentemente descrito como um destino futuro. Jesus também enfatizou que ele é uma realidade presente para aqueles que têm fé. Em João 14, 2-3, ele consola seus discípulos, dizendo: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa não apenas reafirma a existência do céu, mas também demonstra o amor pessoal de Cristo, que deseja estar em comunhão eterna com aqueles que o seguem. No entanto, é importante notar que o céu não é apenas um destino, mas também um convite. Deus chama todas as pessoas a participarem de sua glória eterna. Em Mateus 5:3-12, no Sermão da Montanha, Jesus descreve os bem-aventurados e as recompensas celestiais que os aguardam. Os pobres de espírito, os que choram, os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça são todos convidados a herdar o reino dos céus. Essas bem-aventuranças nos mostram que o céu é acessível a todos, independentemente de sua posição ou circunstância terrena, desde que vivam de acordo com os princípios de Deus. Mas como é possível alcançar o céu? Essa é uma questão central no cristianismo. Jesus respondeu de forma clara em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A fé em Cristo é apresentada como o único caminho para a vida eterna. Essa é uma mensagem de esperança, mas também um chamado à ação. Para herdar o céu, é necessário viver uma vida de obediência, amor e fé, seguindo os ensinamentos de Jesus. O céu é, portanto, tanto uma promessa quanto um desafio. Ele nos inspira a viver de forma justa e nos lembra de que nossa existência terrena é apenas uma preparação para algo muito maior. O inferno, como descrito na Bíblia, é o contraste mais sombrio ao esplendor do céu. Ele é apresentado como um lugar de julgamento, punição e separação eterna de Deus. Assim como o céu inspira esperança e um desejo por comunhão divina, o inferno serve como um alerta solene para aqueles que escolhem se afastar dos caminhos de Deus. Neste segmento, vamos explorar as características, significados e implicações teológicas do inferno segundo as Escrituras. O conceito de inferno aparece em diversas passagens bíblicas, embora os termos usados variem de acordo com a linguagem e o contexto cultural. No Antigo Testamento, a palavra Sheol é frequentemente utilizada para se referir ao mundo dos mortos, um lugar de escuridão onde as almas aguardavam o julgamento final. Já no Novo Testamento, encontramos termos como Gina e Hades, que trazem imagens mais específicas de tormento e separação divina. A Gina, por exemplo, é baseada no Vale de Inom,
um local nos arredores de Jerusalém onde o lixo era queimado continuamente, simbolizando a destruição eterna. Em Mateus 25:41, Jesus descreve o inferno como um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, o inferno não é apresentado como um destino original para a humanidade, mas como uma consequência para aqueles que rejeitam Deus. Jesus continua no versículo 46, afirmando que os injustos irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Essa distinção reforça o caráter definitivo do julgamento divino. Outra descrição marcante do inferno é encontrada no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 20:10, lemos sobre o lago de fogo e enxofre, onde o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados para serem atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. O simbolismo do fogo é recorrente na Bíblia para descrever o inferno, representando tanto a purificação quanto a destruição total. No entanto, é importante reconhecer que muitas dessas imagens são simbólicas, destinadas a transmitir a gravidade e a seriedade do destino final daqueles que rejeitam Deus. Uma das características mais devastadoras do inferno, segundo as Escrituras, é a separação de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:9, o apóstolo Paulo escreve que aqueles que não conhecem a Deus sofrerão a pena da destruição eterna, sendo afastados da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essa separação não é apenas física, mas também espiritual. É a perda de toda comunhão, de toda luz e de toda bondade, pois Deus é a fonte de tudo isso. Além disso, Jesus frequentemente usou parábolas para ilustrar o destino daqueles que escolhem o caminho da desobediência. Na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16:19-31. O rico encontra-se em tormento no Hades, enquanto Lázaro está no conforto do seio de Abraão. O rico, em desespero, pede uma gota de água para aliviar seu sofrimento. Mas a resposta é clara. Há um grande abismo entre os dois destinos que não pode ser cruzado. Essa parábola não apenas ilustra o sofrimento do inferno, mas também enfatiza a natureza irreversível da escolha feita em vida. Embora as descrições do inferno sejam muitas vezes assustadoras, elas servem a um propósito maior dentro do plano divino. O inferno é uma demonstração da justiça de Deus. Em Romanos 2:6-8, Paulo escreve: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. O inferno, portanto, não é um ato arbitrário, mas uma consequência justa das escolhas humanas. Ao mesmo tempo, o conceito de inferno também ressalta a graça de Deus. A realidade do inferno torna a salvação oferecida por Cristo ainda mais significativa. Em João 3:16, lemos: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa promessa nos mostra que o inferno pode ser evitado por meio da fé em Cristo e da obediência a seus ensinamentos. O inferno também nos desafia a refletir sobre o livre-arbítrio. Deus, em sua infinita sabedoria, concede à humanidade liberdade de escolher entre a vida e a morte, entre a obediência e a rebelião. O inferno é, em última análise, a consequência de uma escolha consciente de rejeitar a Deus e seu plano de salvação. À medida que refletimos sobre os destinos espirituais apresentados na Bíblia, o céu como recompensa eterna e o inferno como separação definitiva de Deus,
somos confrontados com uma pergunta fundamental: como essas realidades moldam nossa vida aqui e agora? Essa sessão aborda o impacto prático e espiritual das promessas de céu e inferno em nossas escolhas, valores e prioridades diárias. Primeiramente, a esperança do céu nos chama a viver com propósito e determinação. Em Colossenses 3:2, Paulo exorta: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Essa instrução nos convida a concentrar nossas vidas em valores eternos, como amor, justiça e misericórdia, ao invés de nos perdermos em buscas passageiras. A certeza de uma recompensa eterna não é apenas um consolo, mas também uma motivação poderosa para persistir em meio às dificuldades, sabendo que tudo o que fazemos em obediência a Deus tem significado eterno. A vida de pessoas de fé, como o apóstolo Paulo, exemplifica esse foco eterno. Em 2 Coríntios 4:17-18, ele declara: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essas palavras refletem uma perspectiva transformadora, mesmo em meio a tribulações. Há um propósito maior guiado pela promessa do céu. Por outro lado, a realidade do inferno serve como um alerta solene. Em Provérbios 14:12, lemos: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Essa advertência nos encoraja a avaliar nossas ações, decisões e relacionamentos à luz da verdade divina. O inferno não é apenas um lugar de punição, mas também um lembrete do custo espiritual de ignorar a Deus e seguir caminhos de egoísmo e injustiça. Um dos impactos mais significativos dessas verdades espirituais é o chamado ao arrependimento. O Evangelho de Mateus 4:17 registra as palavras de Jesus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa mensagem ecoa por toda a Bíblia, sublinhando a urgência de alinhar nossas vidas com os princípios de Deus. O arrependimento não é apenas um sentimento de remorso, mas uma transformação profunda que se manifesta em nossas atitudes e ações. Além disso, o céu e o inferno também moldam nossa maneira de interagir com os outros. Quando reconhecemos que todas as pessoas têm um destino eterno, somos compelidos a tratar cada indivíduo com dignidade, respeito e compaixão. Em Mateus 25:40, Jesus afirma: tudo o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Essa passagem nos lembra que nossas ações em relação ao próximo têm consequências eternas, refletindo nossa fé em Deus e nosso compromisso com seu reino. A vida cristã, portanto, é caracterizada por um equilíbrio entre a reverência a Deus e a responsabilidade pessoal. Enquanto a promessa do céu nos encoraja a buscar a santidade e a comunhão com Deus, a realidade do inferno nos desafia a viver com integridade, evitando os caminhos que levam à perdição. Esse equilíbrio é ilustrado em Filipenses 2:12-13. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Outro impacto significativo dessas verdades espirituais é a urgência de compartilhar o Evangelho. Em Romanos 10:14-15, Paulo escreve: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? O conhecimento do céu e do inferno não é apenas uma questão pessoal, mas uma responsabilidade coletiva. Somos chamados a ser luz no mundo, guiando outros à verdade e à salvação.
Por fim, o céu e o inferno também nos levam a refletir sobre o legado que deixaremos. Nossas escolhas hoje ecoam na eternidade, afetando não apenas nossa própria jornada espiritual, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Em Mateus 6, 19 e 21, Jesus nos instrui a acumular tesouros no céu, onde não há corrupção nem destruição. Isso significa investir nosso tempo, talentos e recursos em coisas que têm valor eterno, como amor, serviço e fé. No entanto, viver à luz dessas verdades espirituais não significa ignorar as alegrias e responsabilidades da vida terrena. Pelo contrário, significa viver com uma perspectiva mais ampla, reconhecendo que cada momento, cada decisão e cada relacionamento fazem parte de um plano divino maior. É uma vida de gratidão, esperança e dedicação, sabendo que nosso destino final está nas mãos de um Deus amoroso e justo. Ao longo das Escrituras, somos desafiados a viver nossas vidas aqui na Terra com os olhos fixos na eternidade. Essa consciência não é apenas um exercício espiritual, mas uma transformação completa de como percebemos nossas prioridades, escolhas e propósito. Nesta última parte, exploraremos como aplicar a visão do céu e do inferno à nossa vida diária, buscando viver em harmonia com os planos eternos de Deus. A Bíblia frequentemente nos lembra que somos peregrinos neste mundo. Em Filipenses 3, 20, Paulo declara: pois a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa perspectiva nos convida a olhar além das circunstâncias terrenas e a encontrar esperança na promessa de um lar celestial. Mas o que significa viver com essa expectativa prática? Em primeiro lugar, significa cultivar um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Não se trata apenas de cumprir rituais religiosos, mas de buscar comunhão diária com o Criador por meio da oração, leitura da palavra e adoração. A oração, em especial, é uma ponte poderosa entre o presente e o eterno, permitindo-nos entregar nossas preocupações a Deus e buscar sua direção em nossas decisões. Além disso, viver com a eternidade em mente implica alinhar nossas escolhas aos valores do reino de Deus. Isso se manifesta em como tratamos as pessoas ao nosso redor. Em Mateus 22, 37 e 39, Jesus nos ensina que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e mente. E o segundo é semelhante: amar ao próximo como a nós mesmos. Esse amor deve se refletir em ações concretas, como ajudar os necessitados, perdoar ofensas e promover a justiça. No entanto, amar ao próximo também envolve compartilhar a verdade do Evangelho. Em Marcos 16, 15, Jesus comissiona seus seguidores a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O conhecimento do céu e do inferno deve nos impulsionar a ser testemunhas de Cristo, não por medo, mas por compaixão e desejo de ver outras pessoas experimentarem a graça salvadora de Deus. Viver com a eternidade em perspectiva também nos chama a investir nosso tempo e recursos em coisas que têm valor duradouro. Jesus, em Mateus 6, 19 e 21, nos instrui a acumular tesouros no céu, onde não há corrupção ou destruição. Isso significa priorizar relacionamentos, servir aos outros e participar da obra de Deus, em vez de buscar riquezas materiais ou fama passageira. Além disso, a consciência do inferno nos alerta contra a complacência espiritual. Ela nos desafia a examinar regularmente nossas vidas, buscando identificar áreas onde podemos estar nos desviando da vontade de Deus. A santificação é um processo contínuo,
E viver com a eternidade em mente significa permitir que o Espírito Santo molde nosso caráter e nos conduza à conformidade com Cristo. Por fim, viver com a perspectiva do céu e do inferno nos convida a ser pessoas de esperança e perseverança. Em Romanos 8:18, Paulo escreve: "Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada." Essas palavras nos lembram que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, temos a promessa de uma recompensa eterna que ultrapassa qualquer sofrimento terreno. Essa esperança nos capacita a enfrentar desafios com fé e coragem, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Como afirma Isaías 41:10, "Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Em conclusão, viver com a eternidade em perspectiva não é um fardo, mas um convite a experimentar a plenitude da vida em Cristo. É um chamado a viver com propósito, amor e esperança, sabendo que cada ação tem um significado eterno. Que possamos abraçar esse chamado e nos comprometer a caminhar fielmente com Deus, enquanto aguardamos com alegria o dia em que estaremos face a face com Ele, no céu,